No dia do meu casamento, pouco antes de assinarmos os documentos, meu sogro pegou uma folha e começou a ler, em voz alta, 6 condições absurdas que eu deveria aceitar para entrar na família. Segundo ele, antigas tradições familiares. A cada ponto, um parente se levantava para reforçar a regra. Os convidados apenas concordavam com a cabeça e meu noivo permaneceu em silêncio. Então o microfone chegou às minhas mãos e o salão inteiro ficou paralisado, sem imaginar o que eu estava prestes a dizer. Sejam bem-vindos ao Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Isso é muito importante para nós. Desejamos a todos uma boa escuta desta história fascinante. Ana Teixeira tinha 28 anos e sabia com certeza uma única coisa: só podia contar consigo mesma. Não porque a vida a tivesse destruído, mas porque a vida a ensinou cedo. A mãe morreu quando Ana tinha 11 anos. Não após uma longa doença, não em um acidente. Simplesmente numa manhã não acordou mais. Aneurisma, disseram os médicos. O pai ficou no corredor do hospital segurando a mão da filha em silêncio. Naquele ano, ele praticamente não falava. Preparava o café da manhã, levava a filha à escola, conferia os deveres, mas à noite sentava na cozinha e ficava olhando para a parede. Ana não se lembrava de lágrimas. Ela nunca viu o pai chorar nenhuma vez. O que ficou gravado em sua memória foi aquele silêncio, denso e pesado, como a névoa de inverno atrás da janela. Victor Teixeira era daqueles homens que digerem a dor em silêncio e então se levantam e agem. 6 meses após a morte da esposa, vendeu o velho apartamento de 2 quartos, fez um empréstimo e abriu seu primeiro restaurante. Pequeno, com 12 mesas, num porão perto do mercado municipal. Cozinhava ele mesmo, porque não havia dinheiro para contratar um cozinheiro. Ana vinha depois da escola para fazer as tarefas. Sentava na mesa do canto e, quando terminava, ajudava a limpar os copos e dobrar os guardanapos. Quando ela completou 16 anos, o pequeno restaurante havia crescido. Quando fez 20, o pai já tinha 3 estabelecimentos, não um império, mas um negócio sólido e honesto, construído em turnos de 16 horas e teimosia. O pai nunca a mimou com dinheiro. Quando Ana entrou para a faculdade de Direito, ele disse: "Estude, isso é a única coisa que ninguém pode te tirar. Apartamento e carro você vai ganhar sozinha. Tem mãos, tem cabeça." Ela ficou magoada na época. As amigas recebiam dos pais apartamentos, carros, mesadas e dinheiro para a manicure. Mas discutir com o pai era inútil. Ele não falava assim por avareza, mas por princípio. E esse princípio Ana foi absorvendo com o tempo tão profundamente que ele se tornou parte dela. Após a universidade, trabalhou 3 anos em uma grande firma jurídica. Dessas onde os funcionários mais jovens ficam até meia-noite, enquanto os sócios dirigem carros cujo valor equivale ao fundo anual de salários de toda a equipe. Ana aguentou, não reclamou, aprendeu rápido, mas em determinado momento percebeu que estava construindo o sonho dos outros e queria o seu próprio. Aos 26 anos, saiu e abriu seu escritório de consultoria. Pequeno. Ela, a assistente Carol e uma sala alugada no 3º andar de um velho centro comercial. Mas na porta estava o seu sobrenome, e cada real ganho ia para o seu próprio bolso. O apartamento ela comprou aos 27, um de 1 quarto, em uma casa antiga no centro, com pé direito alto e assoalho rangendo. O dinheiro que sobrou para a reforma deu apenas para a cozinha e o banheiro. Então, por mais 6 meses, o quarto ficou com paredes nuas e um colchão no chão. Mas era o apartamento dela, comprado com seu dinheiro, sem financiamento, sem ajuda, sem precisar agradecer a ninguém. Vitor, quando foi à festinha de inauguração, percorreu os cômodos, tocou o peitoril da janela, olhou para o parque lá embaixo e disse: "Só a vista é boa." Para ele era o elogio mais alto que existia. Ana tinha desenvolvido um ritual próprio. Toda manhã preparava café na velha cafeteira de cobre, a única coisa que ficara da mãe, e o bebia de pé, perto da janela, sem pressa, sem ficar olhando para o celular,
apenas contemplando as copas das árvores do parque e os passantes lá embaixo. Esses 10 minutos eram sua âncora, uma pequena ilha de silêncio antes do dia de trabalho, que sempre era denso, barulhento e exigente. Rafael Saraiva, ela conheceu por acaso, como costumam acontecer os encontros que depois viram a vida de cabeça para baixo. A amiga Marina, conhecidas desde a faculdade, comemorava seu 30º aniversário em um loft alugado com paredes de tijolo e guirlandas de lâmpadas. Havia muita gente, a música estava alta, e Ana já estava se preparando para ir embora quando esbarrou no balcão com um homem alto que carregava 2 taças de vinho e quase a encharcou inteira. "Me desculpe", disse ele, e logo sorriu, como se nada de grave tivesse acontecido. Embora, sendo honesto, esse era meu jeito de me apresentar. Não é muito elegante, mas funciona. Ana bufou. A frase era completamente batida, mas a voz dele era daquelas que dão vontade de continuar ouvindo. Grave, tranquila, com uma confiança preguiçosa de quem está acostumado a ser escutado. Rafael Saraiva, 32 anos, chefe de setor em uma construtora. "Negócio de família", acrescentou com um orgulho que nem tentou disfarçar. "Meu pai fundou, eu peguei as rédeas. Quer dizer, por enquanto só o setor, mas em breve será mais." Era daqueles homens que sabem preencher o espaço ao redor. Ombros largos, coluna ereta, o hábito de abrir portas e segurar casacos. Um cavalheiro antiquado, ou uma boa cópia disso. No primeiro encontro, ele não a levou a um restaurante, mas para um passeio pela orla à noite. Não chegou com um buquê, mas com uma cesta de palha onde havia flores do campo, margaridas, flores silvestres, umas pequenas e lilazes cujo nome Ana não sabia. "Não gosto de rosas", disse ele, estendendo a cesta. "São previsíveis demais. Assim como não gosto de mulheres previsíveis." Ana pegou a cesta, cheirou as flores e pensou: a frase é ensaiada e provavelmente não é a primeira cesta. Mas havia algo ali genuinamente caloroso. Ele estava se esforçando, e o esforço era visível. Os primeiros 4 meses foram daqueles que depois a gente se lembra com uma ternura dolorida, porque sabe como terminaram, mas naquela época não sabia. Rafael ligava todo dia às 9 da noite, pontualmente, como se fosse uma programação. Não apenas como vai. Conversava meia hora, contava sobre o dia, perguntava sobre o dela. Nos fins de semana, levava para a serra, ficavam em pequenas pousadas, assavam carne na churrasqueira, caminhavam por trilhas entre os pinheiros. Uma vez organizou um jantar no terraço de um restaurante, mesa para 2, velas vista para a cidade iluminada. Ana, sentada em frente a ele, pensava: é isso que estava me faltando. Ele dizia as coisas certas, tão certas que às vezes parecia que as havia decorado de um livro. Quero que você se sinta protegida. Comigo, você não vai precisar se preocupar com nada, vai estar como atrás de uma muralha de pedra. Ana ouvia e percebia em si mesma um sentimento contraditório. Por um lado, o calor e o aconchego dessas palavras. Por outro, uma pontada leve, como se algo não se encaixasse. Ela estava acostumada a não se proteger atrás de uma muralha, mas a ser ela própria essa muralha para si mesma. Mas a vontade de confiar em alguém era mais forte do que a cautela. Um detalhe aprendeu logo naqueles primeiros meses, embora ela não tivesse dado importância na época. Rafael quase nunca perguntava sobre o trabalho dela. Não como foi seu dia no escritório, não como está sua consultoria, não me conta sobre o caso. Podia falar meia hora sobre a obra, sobre contratos, sobre a decisão do pai de expandir a empresa. E quando Ana começava a contar sobre o seu, ele ouvia com educação, acenava com a cabeça, mas os olhos ficavam em algum lugar distante. Em compensação, falava da família com uma paixão que beirava a veneração. Meu pai é um homem da velha guarda, repetia Rafael. Na nossa família tudo é de verdade, diferente dessas famílias modernas onde cada um vive por si. Na nossa tem respeito, ordem, tradição. Ana concordava. Ela gostava da ideia de uma família grande e sólida, de tudo o que nunca tivera.
Após a morte da mãe, a família dela havia se reduzido a 2 pessoas, ela e o pai, sem jantares barulhentos, sem parentes à mesa, sem a sensação de clã, de linhagem, de ter alguém pelas costas. E quando Rafael desenhava o retrato da família Saraiva, unida, coesa, com almoços de domingo e festas em conjunto, Ana olhava para esse quadro com a fome de quem não comia há muito tempo. A primeira visita aos Saraiva aconteceu após 5 meses. Rafael a preparou com antecedência. O pai é severo, mas justo. A mãe é uma alma. A irmã Laura é quieta, mas boa. Você vai gostar. A casa ficava no interior. Um sobrado de tijolo com portão de ferro e gramado aparado. Tudo exalava prosperidade. Não a ostentação, mas algo sólido e estabelecido. A porta foi aberta por Dona Teresa, uma mulher baixa e robusta, com cabelo em cachos e um avental com uma mancha de molho de tomate. Ela abraçou Ana, mas de um jeito formal, como se abraça crianças alheias em festas escolares. As mãos pousaram nos ombros e logo se retiraram. Entre, entre, a mesa está posta. Só espere o Geraldo se sentar primeiro. Ele não gosta que comecem sem ele. Geraldo Saraiva estava sentado à cabeceira da longa mesa, corpulento, grisalho, com um queixo pesado e o olhar de quem está acostumado a ver as pessoas se levantarem quando ele chega. Ele não se levantou para receber Ana, apenas acenou com a cabeça e indicou uma cadeira. Senta, filha, me conta de você. Prazer, e direto ao assunto, como num processo seletivo. As perguntas vinham uma atrás da outra. Onde trabalha? Quanto ganha? Tem propriedade? Onde se vê daqui a 5 anos? Quantos filhos quer? Ana respondia com calma, sem provocação, mas também sem bajular. Quando mencionou seu escritório, Geraldo resmungou e se recostou na cadeira. Isso é até certo ponto. Quando vierem os filhos, você vai largar de qualquer jeito. Todo mundo larga. Da cozinha veio imediatamente a voz concordante de Dona Teresa. Com certeza, com certeza. Assim é o certo. Os filhos são o que importa. Laura estava sentada na ponta oposta da mesa, magra, pálida, com olheiras profundas que nem o corretivo disfarçava. Durante todo o jantar, ela pronunciou no máximo 10 palavras. Passa o pão, obrigada. Não, não vou querer. O marido dela, Ana soube depois que se chamava Marcos, sentava ao lado e também ficava calado, mas era um silêncio diferente, não sufocado, apenas indiferente. Na volta para casa, Ana perguntou a Rafael, seu pai é sempre assim, tão direto? Rafael riu e deu um tapinha no joelho dela. Ele é assim mesmo, fala na lata. Escola antiga, mas ele te aprovou. É o que importa. Me disse depois. É uma menina normal, com cabeça. Aquela palavra picou em Ana. Aprovou. Como se ela tivesse passado por uma avaliação e o resultado dependesse não dela, mas de uma decisão alheia. Mas ela ficou quieta e pensou, bem, é outra geração, outros modos. Meu pai nunca chamaria uma mulher adulta de menina normal. Mas as visitas seguintes apenas reforçaram a primeira impressão. No segundo jantar em família, Dona Teresa levou Ana de lado, com a desculpa de mostrar as novas cortinas da sala, e de forma amistosa comentou, você sabe fazer feijão, Aninha? O Rafael está acostumado com o nosso, temperado do jeito certo com couve e toucinho. Te ensino se quiser. Ana assentiu e sorriu, embora por dentro sentisse uma irritação surgir. Não porque feijão fosse feijão. Ela, aliás, o fazia muito bem, mas porque o tom era o de um fiscal verificando qualificações. Geraldo à mesa continuava se dirigindo exclusivamente aos homens, discutindo política, negócios, obras. Notava as mulheres em apenas um caso, quando precisava de algo para ser servido, tirado ou trazido. Dona Teresa se levantava ao primeiro olhar, Laura se levantava um pouco mais devagar e Ana toda vez sentia sobre si o olhar expectante da sogra. Você também, vá lá. Um momento ficou gravado na memória com uma nitidez particular. No terceiro jantar, enquanto Ana ajudava Laura a lavar a louça na cozinha, os homens tomavam café na sala, sem oferecer ajuda, claro. Laura se virou de repente e disse baixinho, quase em sussurro,
Você é forte. Isso é bom. Guarda isso para você. E logo se virou para a pia, como se nada tivesse acontecido. Ana na hora não entendeu. Achou que era um elogio estranho, torpe, mas elogio. Obrigada, respondeu. Laura não disse nada. Apenas abriu mais a torneira e o barulho da água sufocou o silêncio entre elas. Já em casa, deitada e olhando para o teto, Ana ficou rolando aquela frase. Guarda isso para você. Não perca isso. Não segure. Mas guarda. Como se Laura soubesse algo que Ana ainda não sabia. Como se estivesse avisando. Aqui a sua força não vai ser valorizada. Vão tentar apagá-la. Mas naquela hora, Ana afastou esse pensamento, virou de lado, abraçou o travesseiro e pensou: toda família tem suas esquisitices. O que importa é o Rafael. O Rafael me ama. Isso é suficiente. Ou assim lhe parecia. O pedido de casamento Rafael fez no final do outono, quando a orla cheirava a folhas molhadas e milho assado de um carrinho na esquina. 9 meses de namoro, suficientes para se acostumar com alguém, insuficientes para conhecê-lo de verdade. Mas Ana não estava pensando nisso naquele momento. Eles caminhavam à beira do rio. O sol se punha atrás da ponte, tingindo a água de laranja. E Rafael, de repente, parou. Pegou as mãos dela e disse: espera, preciso fazer uma coisa antes que a emoção me faça desistir. Enfiou a mão no bolso do paletó, tirou uma caixinha de veludo azul escuro e se ajoelhou. O anel era bonito, fino, dourado, com uma pedra pequena que captou o último raio do pôr do sol e brilhou como se piscasse. Escolhi sozinho, disse Rafael, e pela primeira vez a voz dele tremeu. Fui a 3 joalherias. Queria que fosse como você, bonito e sem exageros. Ana ficou parada sentindo o vento agitar a barra do vestido, um ciclista passando ao lado, uma música surgindo da janela aberta de um café. O mundo continuava e ela estava no centro dele e precisava responder. Ela disse: sim, não porque tivesse certeza absoluta, 100% de certeza não existe para ninguém. E Ana sabia disso. Ela disse sim porque queria acreditar. Acreditar que o amor era razão suficiente, que ela, uma mulher adulta, racional e independente, seria capaz de estabelecer seus limites. Que as tradições dos Saraiva eram apenas cenário, decoração, e que atrás das portas fechadas a vida deles dois seria só deles. Ela disse sim também porque lá no fundo, naquele lugar que não obedece à lógica nem à formação jurídica, ela desejava desesperadamente o que nunca tivera. Uma família grande, uma mesa barulhenta nos dias de festa, uma sogra que ligasse nos domingos. A sensação de que atrás dela não havia vazio, mas pessoas. Rafael se levantou, colocou o anel no dedo dela, a abraçou e eles ficaram assim parados até os lampiões da orla se acenderem. O sol laranja sumiu no horizonte e a água ficou preta. Ana encostou a bochecha no peito dele, escutou os batimentos do coração e pensou: agora vai dar tudo certo. A preparação do casamento começou uma semana depois e imediatamente se transformou em uma corrida de obstáculos, onde o obstáculo era a família Saraiva. A primeira questão foi o local da festa. Ana encontrou um lugar encantador no centro, um restaurante novo com janelas panorâmicas e cozinha aberta, onde o chefe cozinhava na frente dos convidados. Ela gostou de tudo: o cardápio, a iluminação, a forma como as sombras das janelas altas caíam pelo salão. Enviou as fotos e o link para Rafael. Ele respondeu com um emoji e a palavra lindo, mas no dia seguinte ligou com outra voz, não aquela suave e noturna, mas tensa como se falasse com a mandíbula travada. Ana, é o seguinte, a mãe ficou chateada com o restaurante. Na nossa família todas as festas acontecem no terraço imperial, lá na avenida. O casamento da Laura foi lá, o aniversário do pai também. A mãe diz que é tradição, você não pode ceder? Isso é muito importante para ela. Ana ficou em silêncio por uns 5 segundos, depois perguntou: e para você? Qual lugar você prefere? Pausa. Para mim? Bom, para mim tanto faz, honestamente.
mas a mãe vai ficar feliz. E o pai também é a favor do terraço imperial. Lá tudo é conhecido, testado. Ana cedeu e pensou: bom, restaurante é restaurante, não é questão de princípio. O que importa é com quem você está, não quais cortinas estão nas janelas. Ligou para o restaurante novo, se desculpou, cancelou a reserva prévia. A gerente suspirou ao telefone. Acontece. E desligou. Ana ficou 1 minuto com o telefone na mão, depois se sacudiu e abriu o site do Terraço Imperial. 2 semanas depois, as flores. Ana queria gérberas e eucalipto, delicados, em tons pastéis. Mostrou para a florista, que fez um esboço. Ana aprovou. Mas então Dona Teresa ligou diretamente para Rafael, não para Ana, e disse que gérberas não tinham nada a ver com casamento, que num casamento de verdade deveria haver rosas brancas clássicas como manda o figurino. Rafael repassou. Ana cerrou os dentes e concordou. Rosas. Tudo bem, rosas. Depois veio a disposição dos convidados. Ana fez um plano, distribuiu as mesas, levou em conta quem conhecia quem era melhor não sentar junto. Enviou para Dona Teresa para aprovação, não porque achasse necessário, mas porque Rafael pediu. A sogra refez tudo. Os parentes de Ana ficaram em 2 mesas nos fundos, perto da parede, enquanto as mesas centrais foram ocupadas exclusivamente pelos Saraiva. Patrícia, prima de Ana, ao ver o plano, assobiou. A gente foi mandado para o exílio. Somos aqui como figurantes convidados. Ana ficou quieta e deixou como estava. E então veio o vestido. E aqui, Ana deveria ter parado, mas não parou. O vestido ela escolheu com Patrícia. Foram a 3 ateliês, experimentaram, fotografaram, riram. Encontraram o perfeito, cor de creme, com ombros descobertos e uma renda fina no corpete que capturava a luz e a espalhava em pequenas faíscas. Ana ficou parada diante do espelho no provador, e Patrícia, atrás dela, disse: "É esse, você está uma rainha." Ana olhava para o próprio reflexo e, pela primeira vez em muito tempo, via ali não uma advogada, não uma filha, não uma mulher de negócios. Via simplesmente uma mulher que estava prestes a se casar e queria estar bonita. A fotografia ela enviou para Rafael. Ele escreveu: "Incrível, você é a mais linda." Mas 3 horas depois, ele ligou de novo. A voz, aquela mesma, travada. "Ana." A mãe diz que ombros descobertos num casamento é inconveniente, que os convidados mais velhos não vão entender, que a Laura usou fechado e que você também deveria. "Rafael," ela o interrompeu, "esse é o meu vestido, meu casamento, meu corpo. Eu sei, mas talvez um bolero, uma capa, só para a mãe não ficar, para a mãe não ficar chateada. E eu fico chateada à vontade?" Pausa. Depois, baixinho, quase com culpa: "É que não quero confusão antes do casamento." Ana fechou os olhos, ficou assim por uns 10 segundos, depois disse: "Tudo bem, vou achar outro vestido." E desligou antes que ele pudesse responder. Voltou ao ateliê sozinha, sem Patrícia, porque não queria ter que explicar. Escolheu outro vestido, ombros cobertos, sóbrio, bonito, mas diferente. Ficou de pé diante do espelho, olhando para a mulher que já não parecia uma rainha. Parecia adequada, aprovada. A vendedora perguntou: "Tem certeza? O primeiro ficava melhor em você." Ana assentiu. "Sim, tenho certeza." Pagou e saiu. Cada concessão, isoladamente, era pequena. O restaurante, restaurante. As flores, flores. A distribuição, bobagem. O vestido, tem outros vestidos. Mas somadas não formavam uma cadeia de compromissos, mas um treinamento de submissão. Toda vez Ana abria mão de um pedaço, pequeno, insignificante na aparência, e toda vez lhe diziam: "Viu? Não é difícil. Só ceda, só não crie problema." E toda vez o intermediário era Rafael, que não dizia "eu quero", mas a mãe quer, o pai acha, é o costume. Como se não tivesse opinião própria. Ou tivesse, mas estava tão acostumado a escondê-la que já nem se lembrava onde a guardara. Uma semana antes do casamento, numa quarta-feira à noite,
Ana estava em casa organizando documentos para o dia de trabalho seguinte. Rafael apareceu sem ligar, o que era raro. Ele geralmente avisava. Entrou, tirou os sapatos, colocou sobre a mesa da cozinha um pacote de compras que ela não precisava. E ao lado do pacote, deixou uns papéis, algumas folhas grampeadas num plástico transparente. Aqui, disse ele com aquele tom cotidiano com que se pede o sal. Pacto antinupcial, o pai insistiu. É só uma formalidade, não leva a sério. Ana olhou para o plástico, depois para Rafael. Ele já estava tirando os tomates do pacote e colocando na geladeira, como se nada de especial estivesse acontecendo. Só uma formalidade? Ela perguntou de novo. Na nossa família todos assinaram. A Laura assinou, a mulher do tio Roberto assinou. É para manter a ordem. Ana tirou as folhas do plástico, sentou à mesa e começou a ler. A linguagem jurídica era seu idioma nativo. Ela não apenas entendia cada palavra, ela via por trás de cada palavra suas consequências, sua sombra, seu avesso. Primeira página. Cabeçalho padrão. Dados das partes. Data. Segunda. Início das cláusulas. Terceira. Ana parou e releu o parágrafo 2 vezes. Todo o patrimônio adquirido durante o casamento fica em nome do marido. A formulação era cuidadosa, juridicamente correta. Alguém claramente pagara por um bom advogado. Mais adiante, o apartamento pré-nupcial dela, em caso de coabitação, passaria a integrar o fundo familiar comum, ou seja, deixaria de ser dela. Mais adiante, em caso de divórcio, ela não teria direito a nada além dos bens pessoais. Roupas, cosméticos, livros, essa era a lista completa. Pensão alimentícia a ser definida por acordo entre as partes, o que, traduzindo do jurídico para o humano, significava o quanto os Saraiva decidissem pagar, ou não pagar. Ana terminou de ler, fechou a última página e colocou as folhas cuidadosamente sobre a mesa. Rafael, a esse ponto, já havia fervido a chaleira e estava fazendo chá de costas para ela, como se nada de especial estivesse acontecendo. Rafael, ela disse com calma, sem pressão. Você leu isso? Ele se virou com a xícara na mão. Mais ou menos. Folheei. O pai diz que é padrão. Não é padrão, respondeu Ana. É uma armadilha. Sou advogada, Rafael. Eu vejo isso. Por este contrato eu me caso e perco tudo que construí antes de você. E se algo não der certo, saio como entrei. Sem nem o apartamento que comprei 3 anos antes de te conhecer. Ele franziu a testa, colocou a xícara sobre a mesa com mais força do que o necessário. O chá espirrou para o Pires. Você está exagerando. A gente não vai se separar. Por que pensar no pior, estragando a festa por causa de um papel? Um papel, Rafael? É um documento jurídico, tem força de lei. E não pensar no pior não é um argumento, é uma desculpa. Ele ficou em silêncio, depois sentou à frente dela, esfregou o nariz. Um gesto que Ana já conhecia bem. Era o que ele fazia quando não queria continuar uma conversa. Escuta, disse ele mais baixo. O pai vai ficar furioso se você não assinar. A Laura assinou sem perguntas. A mulher do tio assinou. Todos assinaram. Se você recusar, vai ser... Bem, uma confusão bem antes do casamento. Então o que te preocupa não é que o contrato seja injusto, mas que o pai fique bravo. Rafael não respondeu. Desviou os olhos, tomou um gole de chá. O silêncio que pairou entre eles não era o silêncio aconchegante das noites. Era outro, espinhoso e pesado. Ana não assinou, mas também não fez escândalo. Pegou as folhas, fez uma cópia na sua impressora, devolveu o original para Rafael e disse: Vou pensar. Ele assentiu com um alívio visível. Para ele era suficiente. Não uma decisão, não uma conversa, mas uma pausa. Ele foi embora meia hora depois, e Ana ficou na cozinha. A chaleira já esfriara. Ela se serviu de café numa caneca branca grande, não sentou à mesa, mas ficou de pé junto à janela, como toda manhã. Só que agora era noite, e lá fora, em vez do parque, havia lampiões e alguns passantes esparsos.
O café estava mais amargo do que de costume, ou era a impressão? Ela pensava em Laura, nas mãos finas lavando pratos, nas olheiras que o corretivo não cobria, nas 10 palavras por jantar inteiro, no marido que sentava ao lado dela como um móvel, presente, mas sem notar, e no sussurro na cozinha: "Você é forte. Guarda isso para você." Agora essas palavras soavam diferente, não como um elogio, como um aviso. Laura não estava dizendo: "Seja forte, aqui isso é valorizado." Ela dizia: "Você é forte, e é exatamente por isso que vão tentar te quebrar. Esconda isso, senão eles vão ver e vão atacar justamente aí." Laura assinou o contrato sem perguntas, como Rafael disse. Assinou, e o que ganhou? Um olhar apagado, escravidão na cozinha e 10 palavras por noite. Mas ela também foi diferente um dia. Foi, com certeza. Ninguém nasce com aquele rosto. Ana ficou de pé junto à janela, bebendo o café que já esfriara. E pela primeira vez nos 9 meses passados, pensava não no casamento, não no vestido, não na disposição dos convidados, não em que bolo pedir. Ela pensava que naqueles 3 meses de preparação havia cedido o restaurante, as flores, a disposição e o vestido. 4 vezes dissera tudo bem. 4 vezes escolhera o desejo alheio no lugar do seu. E toda vez Rafael ficara não ao lado dela, mas do outro lado. Gentil, culpado, mas do outro lado. E agora lhe pediam para assinar um papel que tiraria todo o resto. E o homem com quem ela estava prestes a se casar não via problema nisso. Ouvia, mas temia o pai mais do que temia perder ela. Ana terminou o café, colocou a caneca na pia, pegou a cópia do contrato, dobrou com cuidado e guardou na gaveta da mesa de trabalho, onde ficavam os documentos importantes. Não na lixeira, na gaveta, porque a advogada que havia nela já sabia que aquele documento ainda ia lhe ser útil. Depois apagou a luz da cozinha, foi para a cama, mas demorou a dormir. Ficou deitada no escuro ouvindo o barulho noturno da cidade. Carros, vento, uma risada distante. E um único pensamento girava em círculos, sem largar. Se ele não consegue dizer não ao pai por causa de um papel, o que vai acontecer quando a aposta for algo maior? A resposta ela sabia, mas ainda não estava pronta para pronunciá-la. A manhã do casamento amanheceu como só amanhece os dias que a gente nunca esquece. Clara, quente, com ar transparente e céu alto, onde nuvens esparsas flutuavam devagar. Um daqueles dias em que você abre a janela e pensa: bom, hoje tem que dar tudo certo. Tem obrigação. Ana acordou às 6 da manhã, embora o despertador estivesse marcado para as 7. Ficou deitada 1 minuto olhando para o teto, depois se levantou, foi descalça até a cozinha e, por hábito, pegou a cafeteira de cobre. Com a alça de madeira escurecida pelo tempo, a da mãe. Colocou o café, encheu com água, pôs no fogo. Enquanto a cafeteira aquecia, ela ficou de pé junto à janela, olhando para o parque. As árvores já começavam a amarelar, e a luz da manhã pousava nas copas com tanta suavidade que dava vontade de tocar. Lá embaixo, o gari varria a calçada com aquela cadência pausada e metódica de quem faz um trabalho habitual, sem pressa para chegar a lugar nenhum. O café subiu formando espuma. Hannah tirou da chama, serviu na caneca e tomou o primeiro gole. Quente, amargo, com aquela nota de cobre que só aquela cafeteira produzia. 10 minutos junto à janela, como toda manhã. Só que hoje, aqueles 10 minutos eram diferentes. Mais pesados, mais densos, com um sabor de algo que ela não sabia nomear, mas sentia fisicamente. Uma pedra sob as costelas, pequena, lisa, incômoda. Então ela colocou a caneca na pia e foi se arrumar. O vestido estava pendurado na porta do armário, dentro da embalagem, aquele com os ombros cobertos, aprovado pela sogra. Ana abriu o zíper da embalagem, olhou para o tecido e por um segundo imaginou o outro, cor de creme, com renda, com os ombros descobertos, no qual ela ficara parada diante do espelho e fora uma rainha. Depois sacudiu a cabeça, tirou o vestido
e começou a se vestir. O cabelo ela mesma penteou, com habilidade aprendida nos tempos de faculdade, quando não havia dinheiro para o salão. Prendeu no alto, fixou com grampos, deixou algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Maquiagem discreta e cuidadosa. Batom um pouco mais escuro do que o habitual. Brincos da mãe de prata com pequenas pedras azuis. A única coisa que ela usaria sem seguir as instruções do Saraiva. No espelho, uma mulher bonita com um vestido bonito a encarava de volta, composta, serena, pronta. Mas havia algo nos olhos que não combinava com o sorriso. E Ana via isso, embora tentasse não ver. Ela mesma foi dirigindo. Não porque não houvesse quem a levasse, mas porque queria aqueles 20 minutos no carro sozinha. Percorreu as ruas da manhã, ouvindo o rádio em volume baixo, uma música antiga que ela não lembrava pelo nome, mas lembrava pela sensação. No semáforo olhou para as próprias mãos no volante e notou que os dedos tremiam levemente, não de medo, de algo diferente, para o qual ainda não tinha uma palavra. No cartório, ela estacionou do lado, onde havia menos gente. Saiu, ajeitou o vestido, pegou a bolsinha pequena e branca de alça fina e viu o pai. Victor estava de pé na entrada, encostado em uma coluna, grisalho e corpulento. No terno escuro que ele vestia 3 vezes por ano, no aniversário de Ana, no aniversário da morte da esposa e no Réveillon. As mãos grandes e trabalhadas, com unhas curtas, estavam cruzadas sobre o peito. O rosto sereno como uma pedra, como sempre. Ele viu a filha e veio ao encontro dela. Não com pressa, com o passo de quem sabe exatamente para onde vai e por quê. Parou diante dela, a olhou com atenção por muito tempo, como olhava quando ela era criança e trazia o boletim com nota baixa esperando a reação. "Você tem certeza?" ele perguntou. A voz, uniforme, sem pressão. "Não, você tem certeza que ele é o certo? Não, você tem certeza que quer se casar? Simplesmente você tem certeza." Em uma única pergunta, tudo o que ele sabia, via, suspeitava e sobre o qual havia se calado durante meses. Ana assentiu. "Sim, pai." "Tenho certeza." Ele a olhou por mais um segundo, depois assentiu em resposta e lhe ofereceu o braço. Ela o pegou pelo cotovelo, quente, firme, sólido como o apoio de uma poltrona em que você senta desde criança, e entraram juntos. O salão de cerimônias estava cheio, umas 60 pessoas elegantes, penteadas, perfumadas e aguardando. Mas a distribuição dessas 60 pessoas dizia tudo por si só. À direita, fileiras de Saraiva, tias de chapelinho, avós em paletós apertados, primos em segundo grau e alguns outros parentes distantes. Todos compareceram. Todos sentaram juntos, compactos como num ônibus. À esquerda, o lado de Ana. O pai, Patrícia de vestido verde com um sorriso nervoso, 3 amigas, Marina, Fernanda e Cláudia, e 2 colegas do escritório, Carol, a assistente, e Rodrigo, o advogado da sala vizinha, que veio porque Ana o convidou, e ele não sabia recusar. 7 pessoas contra umas 50, uma delegação de país pequeno numa grande cúpula. Ana caminhou pelo salão até a mesa da oficial de registro e sentiu os olhares sobre ela. Do lado Saraiva, olhares avaliativos, o vestido, o cabelo, a postura. Dona Teresa, na primeira fila, aprovou com um aceno de cabeça. Ombros cobertos, tudo em ordem. Geraldo sentava ao lado da esposa com a mão no encosto da cadeira dela, um gesto que parecia cuidado, mas era um hábito de proprietário. Laura, terceira fileira, lugar da ponta perto do corredor, como se tivesse reservado para si mesma uma saída com antecedência. Rafael estava de pé junto à mesa da oficial. Terno de 3 peças, gravata, sapatos engraxados. Bonito, genuinamente bonito. E Ana pensou que era exatamente por isso que, por tanto tempo, ela não havia querido enxergar o que havia por trás da beleza. Ele sorriu para ela com aquele sorriso que antes fazia seu coração acelerar, mas agora provocava apenas uma angústia latejante. Como dor de dente,
à qual a gente já se acostumou. A oficial de registro, uma mulher de 50 e poucos anos com coque alto e sorriso profissional, organizou os documentos e começou o protocolo. Prezados convidados, estamos reunidos hoje. Mas não terminou a frase. Geraldo se levantou, devagar, de forma imponente, como se levantam as pessoas habituadas a ver todos se calarem quando elas aparecem. Abotoou o paletó, ajeitou a gravata, pigarreou. Na mão, uma folha de papel dobrada em 4, branca, espessa, com as dobras visíveis. Prezados convidados, começou ele com a voz de quem está acostumado a palanques. Peço um momento de atenção. Na nossa família existe uma maravilhosa tradição, bonita, antiga, testada pelo tempo. Antes que a noiva entre oficialmente para o clã dos Saraiva, anunciamos nossos princípios familiares, abertamente diante de todos, para que seja honesto, para que depois ninguém diga que não foi avisado. Ele sorriu, amplamente, afetuosamente, como sorri um avô prestes a contar um conto para os netos. Só que aquilo não era um conto. Ana ficou de pé ao lado de Rafael e sentiu os dedos gelarem, instantaneamente, como se alguém tivesse mergulhado suas mãos em água gelada. Ela virou a cabeça para o noivo, devagar, para ninguém notar. Rafael olhava fixo para um ponto acima das cabeças dos convidados. O rosto pétreo, sem surpresa, sem indignação. Ele sabia, claro que sabia, e decidiu ficar em silêncio. Como sempre, Geraldo desdobrou a folha e colocou os óculos, finos com armação dourada, como se fosse ler um relatório no conselho de administração. Mas o primeiro ponto não foi lido por ele. Dona Teresa se levantou do lugar, ajeitou o casaquinho e pronunciou com um sorriso que deixou Ana desconfortável, porque o sorriso era verdadeiro, era o sorriso sincero de uma pessoa completamente convicta da correção do que fazia. Ponto 1. A noiva adota o sobrenome do marido, sem duplos, sem hífens, sem truques. Passou a ser Saraiva. Então, Saraiva, como eu, como todas as nossas mulheres. Essa é a base. Pelo lado dos Saraiva, correu um murmúrio de aprovação. Algumas cabeças acenaram. Uma das tias disse em meia voz: "Correto, é assim mesmo que deve ser." Geraldo retomou a palavra, ajustou os óculos, olhou para a folha e falou com peso, clareza e cadência. Ponto 2. Pacto antenupcial. Todo o patrimônio adquirido no casamento fica em nome do marido. Não é capricho, é proteção do capital familiar. O negócio foi construído durante anos e deve permanecer na família. O contrato será assinado hoje. Ana engoliu em seco. Aquele contrato, o mesmo que ela não assinara, cuja cópia estava na gaveta da sua mesa de trabalho. O terceiro ponto foi lido pelo tio de Rafael, Roberto, um homem robusto com o rosto vermelho e olhos pequenos que sempre pareciam matreiros, mesmo quando ele simplesmente olhava para o prato. O apartamento pré-nupcial da noiva é transferido para a propriedade comum da família, para o fortalecimento do lar. Família é quando tudo é de todos, não é verdade? Ele percorreu o salão com o olhar buscando apoio, e o obteve. Os Saraiva acenaram com a cabeça. Alguém até bateu palma. O quarto ponto coube a um primo de Rafael, Paulinho, um rapaz de uns 20 e poucos anos, com um sorriso arrogante. "Ah, e o carro? O carro da noiva passa para uso comum da família. Entre parentes, sem formalidades. Somos uma família. Por que tanta burocracia entre a gente?" Ele deu uma risadinha, como se tivesse dito algo engraçado. O quinto ponto coube de novo a Dona Teresa. Ela se levantou pela segunda vez e desta vez o sorriso havia sumido. O rosto estava sério e significativo, como o de um juiz proferindo uma sentença. Após o nascimento do primeiro filho, a noiva deixa o trabalho e se dedica inteiramente à família. Criação dos filhos, casa, lar. Nenhum eu consigo conciliar, nenhum preciso da minha carreira. Os filhos são sagrados e a mãe deve ser mãe, não executiva. Isso não está em discussão. A cada ponto, o salão foi ficando mais silencioso. Não do lado do Saraiva.
Aqueles ouviam com aprovação habitual, acenavam, trocavam olhares, alguns até sussurravam entre si com o ar de quem assiste a um ritual conhecido e agradável. Mais silencioso ficava do outro lado. Patrícia, sentada na primeira fileira do lado de Ana, foi fechando as mãos lentamente em punhos. Marina levou a palma à boca. Victor ficou imóvel, apenas a mandíbula visivelmente contraída. Os músculos rolavam sob a pele, como se ele estivesse apertando tanto os dentes que eles podiam rachar. O sexto e último ponto, Geraldo guardou para si. Tirou os óculos, dobrou a folha, olhou para Ana, diretamente nos olhos, com aquela expressão que ele, provavelmente, acreditava ser sabedoria paterna. Ana via nela apenas o poder, tranquilo, habitual, absoluto. A noiva não contraria os mais velhos e não toma decisões importantes sem consultar a família. Isso não é limitação, é respeito. Respeito por quem construiu tudo isso antes de você e por quem vai construir depois. Família não é democracia. Família é ordem. Ele dobrou a folha em 4 cuidadosamente, pelas mesmas dobras de sempre, uniforme, habitual, e a estendeu para Ana. Então, disse ele com um sorriso de vencedor, agora você está por dentro. Seja bem-vinda à família. O salão esperava. Do lado do Saraiva já se espalhavam sorrisos. Negócio feito, tradição cumprida. A noiva vai acenar, dizer obrigada, talvez até se emocionar, e então é só partir para a assinatura. A oficial de registro desajeitadamente reorganizava as pastas, sem saber o que fazer com as mãos ou com o olhar. Dona Teresa já estava se virando para a vizinha e sussurrando alguma coisa com ar satisfeito. Rafael ficava ao lado de Ana e se calava. Continuava se calando, como se calara quando o pai lhe entregara o contrato, como se calara quando a mãe reprovou o vestido. Como se calava sempre que precisava dizer ao menos alguma coisa. Ana ficou de pé com a folha de papel nas mãos, olhando para ela, para aquelas linhas ordenadas, aquelas palavras alheias que haviam traçado seu futuro sem o seu consentimento. 1 segundo, 2, 3. O silêncio tornou-se denso, palpável, como algodão nos ouvidos. Então ela pousou a folha sobre a mesa da oficial de registro. Devagar, com cuidado. E com a mesma calma se aproximou do microfone que estava no canto da mesa, preparado para a parte solene, para os votos e as felicitações. Ana o pegou, e o clique do botão que ela pressionou ecoou por todo o salão. Obrigada, Geraldo. Ela começou com uma voz uniforme, e naquela uniformidade havia mais força do que em qualquer grito. Obrigada pela lista. Ouvi cada ponto com atenção. Você se preparou com cuidado. E eu valorizo isso sinceramente, porque agora sei exatamente para o que estou sendo convidada. Ela fez uma pausa. Não para efeito. Precisava respirar, porque o coração batia de um jeito que reverberava na garganta, mas a voz não tremia, e as mãos também não. Ela se virou para os convidados, todos os 60 para os 2 lados do salão. Estão me pedindo para entregar o apartamento que comprei sozinha, trabalhando desde os 22 anos. 3 anos juntando dinheiro, sem pedir emprestado de ninguém. Estão me pedindo para entregar o carro pelo qual quitei o financiamento antecipado, 6 meses antes do prazo, porque não gosto de dever nada a ninguém. Estão me pedindo para abrir mão de uma profissão que amo e que me sustenta desde os 23 anos. E estão me pedindo que eu me submeta a pessoas que conheço há menos de 1 ano, só porque é o costume numa família da qual ainda nem faço parte. Ela falava sem apressar e sem arrastar, com aquele tom firme e preciso de quem fala em tribunal. Cada palavra separada pesada, como uma pedra colocada num prato de balança. Mas eu também tenho um ponto, disse ela, virando-se para Rafael. Olhou nos olhos dele, direto, sem raiva, sem lágrimas, sem acusação, com algo que era pior do que qualquer acusação. Compreensão. Só um. Eu não me caso com um homem que me vende para a própria família. O salão paralisou. Não ficou quieto. Paralisou como um quadro congelado ao apertar pausa. Alguém do lado do Saraiva soltou um gemido curto, sufocado,
como de quem leva um soco no estômago. Dona Teresa empalideceu tão depressa que pareceu ter sido esvaziada de um golpe. Geraldo abriu a boca e não a fechou, parado com a expressão de quem pela primeira vez na vida foi contrariado em voz alta diante de todos. Ana continuou mais baixo, dirigindo-se agora só a Rafael, mas o microfone carregava sua voz pelo salão inteiro, e cada palavra chegava a todos. Eu esperava, Rafael. Eu fiquei aqui esperando que você dissesse ao menos uma palavra. Que você se virasse para o seu pai e dissesse: chega, isso é demais, parem. Eu esperava que você ficasse entre mim e essa lista, porque era isso que você devia ter feito. Não eu, não o meu pai. Você, o homem com quem eu ia me casar. Mas você ficou em silêncio. Quando sua mãe escolheu o meu vestido, você ficou em silêncio. Quando me entregaram esse contrato, você ficou em silêncio. E está em silêncio agora. Rafael ficou imóvel. Apenas o gogó se mexia, 1, 2 vezes, como se ele tentasse engolir algo e não conseguisse. Se você não consegue me defender agora, disse Ana, você não vai me defender nunca. Não porque seja mau, mas porque não sabe. Porque para você a palavra do pai é lei, e eu sou um apêndice dessa lei. E se você considera isso normal, então para você eu não sou uma esposa, sou uma transação. Ela se virou, abriu a bolsinha. Os dedos agiam sozinhos, com precisão automática, e tirou de dentro as folhas dobradas. Aquele mesmo exemplar do pacto antenupcial que ela copiara uma semana antes e guardara na gaveta. Ela o trouxe consigo. Sabia de antemão que faria isso? Talvez. Ou talvez simplesmente não conseguisse deixá-lo em casa, como não se consegue deixar o guarda-chuva em casa quando o céu da manhã está suspeito. Ela ergueu as folhas para que todo o salão pudesse ver. Depois, devagar, com um rasgo seco, as rasgou ao meio. Mais uma vez ao meio. Os pedaços de papel ela pousou sobre a mesa da oficial de registro, ao lado da pasta para a assinatura, ao lado da caneta, ao lado dos documentos que jamais seriam assinados. Ao lado deles pousou o anel, dourado, fino, com a pedra que não captava mais a luz. Não quero entrar numa família, disse ela, e a voz pela primeira vez vacilou, mas ela a conteve. Onde a mulher é uma serva, com obrigações e sem direitos. Onde a força é vergonhosa e a obediência é amor. Ela fez uma pausa e acrescentou, olhando para algum ponto na terceira fila. Sua Laura não me disse mais de 20 palavras em todo esse ano. Eu achava que era o jeito dela. Agora eu entendo por quê. Laura, em sua cadeira da ponta perto do corredor, estremeceu, com o corpo inteiro, visivelmente. Algo passou pelo seu rosto que Ana nunca havia visto antes. Não dor, não medo. Reconhecimento. Como se alguém tivesse dito em voz alta o que ela pensara durante anos, mas não se permitia dizer nem para si mesma. Ana pousou o microfone sobre a mesa. O clique do botão. E o silêncio se tornou absoluto. Ela apanhou a bolsinha na borda da mesa, pendurou no ombro e caminhou para a saída. Sem apressar e sem arrastar. Os saltos repercutiam no piso do salão com nitidez e cadência, como um metrônomo. Victor foi o primeiro a se levantar. Em silêncio, abotoou o paletó em um botão e foi atrás da filha. Não se virou, não olhou para ninguém, simplesmente se levantou e foi, como quem não tem mais nada no salão que valha a pena. Patrícia deu um salto e pegou o celular da cadeira, a bolsa, jogou nos ombros o xale que escorregou imediatamente e foi arrastado pelo chão. Ela não percebeu. Marina se levantou mais quieta, depois Fernanda e Cláudia. Carol, a assistente, pegou Rodrigo pelo cotovelo. Ele se levantou, ajeitou o paletó e assentiu. Não para Ana, mas para si mesmo, como se assentisse quando se toma uma decisão. 7 pessoas, todo o lado de Ana, se levantaram e caminharam para a porta. Uma pequena delegação que chegara como convidados e saía como testemunhas. Saíram um atrás do outro, e a porta do salão se fechou atrás deles com um baque suave que no silêncio soou como um ponto final numa frase. Ana caminhou pelo corredor do cartório, passou pelo painel com fotos de casais felizes,
Passou pelo vaso com flores artificiais, passou pelo espelho onde relanceu seu próprio reflexo. Uma mulher de vestido de noiva, caminhando não em direção ao altar, mas para longe dele. O pai caminhava ao lado dela, ombro a ombro, em silêncio. Não porque não houvesse o que dizer, porque sabia que naquele momento o silêncio valia mais do que qualquer palavra. Na escada, Ana parou. O sol batia forte nos olhos, quente como no verão. Ela franziu os olhos, respirou fundo e o ar pareceu diferente, mais leve, mais puro. Como se durante aqueles 10 minutos no salão ela tivesse respirado por um travesseiro, e agora o travesseiro finalmente havia sido tirado. Patrícia correu até ela por trás e abraçou. Você é louca. Você é uma heroína. Te adoro. Ana não respondeu. Ficou simplesmente parada na escada, semicerrando os olhos contra o sol, segurando a mão do pai. Como na infância, como aos 11 anos no corredor do hospital, só que agora era ao contrário. Agora era ela que segurava a mão dele, não por medo, mas porque queria que ele soubesse. Ela estava de pé, estava firme, estava bem. O silêncio no salão durou uns 15 segundos. Depois tudo desmoronou. Dona Teresa se agarrou ao peito e começou a se abanar com o programa que alguém havia enfiado em suas mãos. Geraldo ficou rubro do pescoço à testa e passou a falar alto, sem se dirigir a ninguém em especial, apenas para o ar, como quem foi publicamente humilhado pela primeira vez na vida e não sabe o que fazer com esse sentimento. É assim que se agradece. Abrimos nossa família para ela, mostramos as tradições e ela fez um circo. É histérica. Algumas das tias concordaram, outras cochicharam, e algumas, as mais sensatas, ficaram olhando para o lado em silêncio, porque no fundo entendiam que o circo não fora feito por Ana. Rafael continuou no mesmo lugar onde ficara durante tudo aquilo, junto à mesa da oficial de registro, ao lado dos pedaços do contrato e do anel, como pregado ao chão. Os braços ao longo do corpo, os olhos no chão. Um velho amigo da família, tio Newton, que conhecia Rafael desde bebê, se aproximou e perguntou em voz baixa: "Você ficou em silêncio mesmo? O tempo todo?" Rafael não respondeu. Apenas a maçã do pescoço se moveu e o tio Newton balançou a cabeça e se afastou. A oficial de registro, quietinha, recolheu os documentos na pasta, a fechou e foi para a sala dos fundos. Não havia ninguém a quem casar. Meia hora depois, entre o choro de Dona Teresa, o berro de Geraldo, os convidados desorientados amontoados no corredor sem saber se iam para os carros ou esperavam, alguém se lembrou do banquete. O restaurante estava pago, as mesas estavam postas, os músicos estavam ajustando os instrumentos. 60 refeições, bolo de 4 andares, banda ao vivo. Geraldo se agarrou a isso como a uma tábua de salvação. O restaurante está pago. Seria um desperdício. Vamos comemorar. Um jantar em família. Fez um gesto com a mão e a procissão de mais de 40 Saraiva desconcertados foi em direção aos carros. Seguiram em silêncio. Até Geraldo no carro ficou quieto, sentado no banco da frente, olhando fixo para o para-brisa, apenas os dedos batendo no joelho. Na entrada do terraço imperial eles foram recebidos pelo gerente, um rapaz jovem num colete preto com um sorriso apologético que claramente o custava. Ele saiu para a escada, bloqueando a porta, e proferiu uma frase decorada. "Boa tarde, peço desculpas pelo transtorno. O evento foi cancelado por determinação do proprietário do estabelecimento. O salão está fechado para convidados particulares. A reserva será devolvida integralmente nos dados informados." Geraldo avançou, e o gerente involuntariamente recuou um passo, reflexo. "Que proprietário?" rosnou Geraldo. "Pagamos por este banquete." Há contrato, o dinheiro foi transferido. O gerente engoliu em seco, mas manteve sua posição. A reserva não foi feita em seu nome. A determinação partiu da pessoa que realizou o pagamento. O salão está indisponível hoje. Mais uma vez, minhas desculpas. Geraldo abriu a boca, fechou, abriu de novo, porque se lembrou de que, de fato, o banquete não fora pago por ele. A conta, como gesto generoso da parte da noiva,
havia sido quitada por Victor. Na época, aquilo pareceu generosidade, um sinal de respeito, uma ponte entre as famílias, e agora revelou-se uma garantia. Junto ao carro, Victor parou, tirou as chaves do bolso, as rodou entre os dedos e perguntou brevemente: "O restaurante, cancelo?" Ana olhou para o pai. Patrícia já se acomodava no banco da frente. As amigas entravam atrás. "Sim", disse ela, "que eles paguem as próprias tradições." Victor assentiu, tirou o telefone e ali mesmo, no estacionamento, discou para o gerente. A conversa durou 1 minuto e meio. O gerente não fez uma única pergunta fora do necessário. Victor não era o tipo de pessoa com quem seus funcionários discutiam. Depois ele guardou o telefone, olhou para a filha e disse: "Vai para casa, passo lá de noite." Entrou no próprio carro e saiu primeiro. Os Saraiva ficaram parados diante das portas fechadas do restaurante por uns 20 minutos. Geraldo ligava, gritava no telefone, exigia. Dona Teresa, sentada num banco perto da entrada, chorava. Fosse de mágoa, fosse de vergonha, fosse de ver que o mundo onde ela estava habituada a viver, de repente, rachara num lugar completamente inesperado. Os convidados se agrupavam, fumavam, conversavam em voz baixa. Alguns foram embora, os que estavam mais distantes do núcleo da família e não sentiam obrigação de aguentar. Depois, alguém sugeriu: "E que tal outro restaurante?" Ligaram para meio mundo. Sábado à noite, salão para 60 pessoas. Impossível encontrar. Um restaurante ofereceu uma sala de banquetes para 20 pessoas, outro uma varanda aberta, mas sem cobertura. Um terceiro só poderia receber daqui a 3 horas. No fim, a procissão voltou para onde tinha começado, a casa de Geraldo. Dona Teresa e Laura passaram 2 horas indo e voltando entre a cozinha e a sala de jantar, fatiando saladas, esquentando o que havia na geladeira e no freezer. Os convidados se sentaram à mesa montada às pressas. Em vez dos talheres do restaurante, louça doméstica, nem tudo do mesmo serviço. Em vez de toalhas brancas, uma plástica que Dona Teresa não teve tempo de trocar. Em vez de música ao vivo, a televisão na parede que alguém ligara e esquecera de desligar. O bolo de 4 andares estava no restaurante que eles nunca abriram. Em seu lugar, Dona Teresa tirou do freezer um pavê de supermercado. Ninguém fez brindes, ninguém levantou taças. Comeram em silêncio, depressa, tentando não se encarar. Geraldo sentava na cabeceira, em seu lugar de sempre, mas pela primeira vez em anos, parecia não um general, mas um homem que perdeu uma batalha e ainda não entendera como isso havia acontecido. Rafael ligou para Ana no dia seguinte. Ela viu o nome dele na tela, segurou o telefone nas mãos um instante e o pôs de volta na mesinha de cabeceira com a tela para baixo. Ele ligou de novo 1 hora depois mais 2 horas, depois escreveu: "Podemos conversar. Eu não sabia que eles iam fazer isso, por favor." Ana respondeu à noite com uma única mensagem: "Você sabia do contrato? Você conhecia sua família. Você sabia e ficou em silêncio. Essa é a resposta." Colocou o telefone no silencioso e foi fazer café. 1 semana depois, ele apareceu. Sem ligar, sem avisar, simplesmente tocou a campainha. Ana olhou pelo olho mágico e o viu amassado, sem casaco, embora lá fora já estivesse frio, com o rosto de quem não dormia há várias noites. Ela não abriu. Ele ficou atrás da porta e falou baixinho, para os vizinhos não ouvirem, mas alto o suficiente para ela escutar. "Ana, eu vou falar com o pai. Vou mudar tudo. Digo a ele que nada de lista, nada de contrato. Me dá uma chance. Uma só, eu conserto." Ana ficava do outro lado da porta, encostada na parede, ouvindo. Então abriu. Rafael na soleira, abatido, com olheiras, a camisa desabotoada. Ela o olhou e pela primeira vez não sentiu nem raiva, nem mágoa, apenas cansaço e clareza. "Rafael", ela disse com calma, "você não é um homem ruim, eu sei disso, mas você é fraco. E enquanto você não aprender a viver com a própria cabeça, tomar as próprias decisões e dizer não a quem precisa ouvir, você vai fazer infeliz qualquer mulher ao seu lado."
não porque queira, mas porque não sabe fazer diferente. E eu não quero ser a próxima Laura. Ele ficou parado olhando para ela, e em seus olhos surgiu algo que parecia compreensão. Relampejou e sumiu como a luz de faróis na parede. Ana recuou e fechou a porta. Suavemente, sem bater, girou a chave e foi para a cozinha. Um mês depois, ligou Marina com a voz animada e contida, como quem repassa uma informação secreta. Você ouviu? A Laura pediu o divórcio. Em silêncio, por advogado, sem escândalo. O Marcos está em choque. O Geraldo está furioso, ameaça deserdar. E a Laura, imagina, pela primeira vez não cedeu. Fez as malas e foi para a casa de uma amiga. Ana ouvia e pensava. Não se sabe se as palavras ditas no cartório influenciaram Laura. Talvez ela estivesse pensando em ir embora fazia tempo e precisasse apenas de um empurrão. Ou talvez, ao ouvir em voz alta o que sabia em silêncio, ela finalmente se permitiu agir. Ao certo, Ana não sabia, mas queria acreditar que sim, que suas palavras chegaram àquela cadeira da ponta na terceira fila e moveram algo. Victor foi visitar a filha uma semana depois do casamento, que não aconteceu. Ligou com antecedência. Chego às 7, como na sua casa. Trouxe uma panela com arroz carreteiro, aquele que ele fazia nos fins de semana com carne seca e temperos a postos, e uma garrafa de vinho tinto. Sentaram na cozinha, comeram direto da panela com 2 garfos, beberam o vinho em copos comuns, porque Ana nunca comprou taças. Falaram pouco, da chuva, do restaurante, de uma entrega de carne que atrasara 2 dias, coisas corriqueiras, e somente quando Victor já estava calçando os sapatos no corredor, ele se endireitou, olhou para a filha e disse: "Sua mãe estaria orgulhosa de você." Ana ficou parada na porta e o viu descer as escadas, pesado, grisalho, levando a panela consigo. E essas 5 palavras, "sua mãe estaria orgulhosa de você", foram as mais importantes que ela ouvira durante todo aquele mês. Mais importantes do que os pedidos de desculpas de Rafael, mais importantes do que as notícias sobre Laura, mais importantes do que as palavras de apoio das amigas. Porque o pai nunca dizia nada desnecessário e cada palavra sua valia por 10 das de qualquer outro. Na segunda-feira, Ana acordou às 6 da manhã, como sempre, foi descalça até a cozinha, tirou a cafeteira, colocou o café. Enquanto a água aquecia, ficou de pé junto à janela olhando para o parque. Os ipês já haviam perdido todas as flores. Ficaram nus e silenciosos, mas a luz da manhã pousava sobre eles com suavidade, como pousa sobre tudo que sobreviveu ao outono. O café subiu. Ela tirou a cafeteira do fogo, serviu, tomou um gole, quente, amargo, com nota de cobre. Depois se vestiu, pegou a bolsa e foi para o escritório. Abriu a porta do gabinete, acendeu a luz, pendurou o casaco. Carol já estava na mesa dela e levantou o olhar. "Bom dia. Café?" Ana assentiu. "Bom dia. Pode trazer." Ela se sentou à mesa, abriu a agenda e começou a escrever a lista de tarefas para o dia. Comum de trabalho de segunda-feira. A vida não tinha acabado. Ela simplesmente tomou o rumo que deveria ter tomado desde o começo. Obrigado por ouvir esta história até o final. Este foi o canal Recanto das Histórias. Se a história tocou você de alguma forma, deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós. E se gostou, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias.